Bom, gente, antes de eu começar o vídeo, eu quero fazer um desabafo aqui. Assim, se vocês não me ajudarem, entendeu? Não começar a dar like, não comentar nos vídeos, eu vou parar de fazer vídeo. Porque assim, gente, eu preciso. Se eu não precisasse, eu ficava calada. E a minha chateação é porque já faz um bom tempo que eu estou no YouTube. E eu vejo outras pessoas começar depois de mim, trazendo coisas que tá no meu canal. A pessoa vai lá, pega coisas que tá no meu canal, trazem para vocês, faz uma nova roupagem, uma nova imagem. Não que eu, assim, fique chateada com isso, não. Entendeu? E nem ligo que as pessoas venham e aprendam o que eu estou ensinando e traga também, certo? Mas o que eu estou dizendo é que a pessoa começa depois de mim e eu vou lá no canal da pessoa, a pessoa já está com mais inscritos do que eu, já está passando anúncios no canal da pessoa, ou seja, a pessoa já está ganhando do YouTube. Aí eu não acho justo, entendeu? Porque eu estou aqui há bastante tempo, gente. Eu vejo que as pessoas assistem o vídeo, mas poucas pessoas curtem. Se não quer comentar, pelo menos dê um like, entendeu? Porque isso vai fazendo o meu canal crescer e o YouTube vai entregando a mais pessoas, tá? Em relação a que as pessoas peguem o meu conteúdo, né? E traga da maneira delas, não tem problema, gente. Pode ter certeza que eu não ligo para isso. Eu não ligo para isso, tá? Eu até gosto, porque quanto mais as pessoas saberem da verdade, melhor, né? Porque aqui no meu canal tem coisas que o Eterno me deu, mas tem coisas que eu realmente trago, que eu aprendi, que eu estudei. Isso é um estudo, é normal. Como o vídeo de hoje que eu vou trazer hoje é uma coisa assim que eu estudei, né? Que veio do espiritual para mim, mas que também foi um estudo que eu fiz. Mas se vocês quiserem que eu continue fazendo vídeo, gente, colaborem. Eu acho que não custa nada você que assiste o meu vídeo, se você gostar, você dá um like, tá, gente? Porque isso ajuda a gente, entendeu? Mas hoje eu quero falar sobre as 5 raças, tá? As 5 raças da humanidade. Na verdade, as 7, né? Mas as 2 ainda vão vir. Eu quero falar realmente das 5 raças da humanidade, né? As raças que eu tô falando aqui não tem nada a ver com cor de pele, tá? Tô falando realmente das raças humanas que existiram, né? Então, ou seja, a raça adâmica, a hiperbórea, tá? A lemuriana, tá? A Atlantis e a Ariana, né? Que é a que nós estamos vivendo. E ainda vão vir mais 2 raças, tá? E assim, existem 2 tipos de conhecimento. O primeiro baseado em fatos, né, e experiência, que é o conhecimento concreto, né? Que todo mundo conhece, tá? O segundo conhecimento é o metafísico, né, de ordem universal, né? Que eu tenho, e tem coisas que chegam até mim que as pessoas não sabem como chegou, né? As pessoas não sabem como chega e duvidam, e muitos até zombavam, tá? E depois via que era verdade. Esse é o conhecimento espiritual, tá? Deixando claro aqui que esse assunto de hoje é estudo, certo? Mas também não deixa de ser espiritual, porque tudo que chega para mim é o Eterno que traz para mim aprender e passar para vocês. Então, de uma certa forma, é espiritual, tá? E sabe quando esse conhecimento foi se perdendo na terceira raça, que é a lemuriana, né? E terminou na quarta raça, né? Atlântica, que terminou sendo destruída
por conta, por conta do cataclismo, né? Porque o ser humano empregou esse conhecimento espiritual de uma forma errada. Aí eles foram perdendo esse conhecimento que existia na raça adâmica, né? E hiperbórea, tá? Foi caindo nas outras raças por causa do mau uso da magia negativa. Mas eu quero deixar bem claro aqui que Atlantis existiu sim, tá? Porque tem os, vamos dizer assim, cídicos, né? Os cédicos de plantão, tá? Que não acreditam em nada. E tem aqueles que acreditam na raça adâmica, que são os evangélicos, né? Os crentes, tá? Acredita porque está na Bíblia, tá? Falando de Adão e não acredita em Atlantis. Só que nós temos bem mais provas de Atlantis, tá? Do que da raça adâmica, né? Quero deixar claro aqui que não estou dizendo que a raça adâmica não existiu, tá, gente? Eu não estou dizendo isso aqui, não. Quero deixar claro isso aqui, que eu não estou dizendo que a raça adâmica não existiu. Porque eu tenho um conhecimento amplo disso e sei que existiu. Eu estou falando para os crentes que não acreditam que Atlantis existiu, entendeu? Como já ouvi muita gente dizer que isso era mitologia. Sim, é mitologia, mas é mitologia real. Temos provas que Atlantis existiu, tá? E o poder espiritual sempre existiu, tá? E ele pode ser usado tanto para o bem como para o mal, né? E depois fizeram que o verdadeiro ensinamento fosse ensinado com símbolos, né? Até os dias de hoje, né? Entre os egípcios e várias outras culturas. Mas lá na raça adâmica, ele era aberto. Não existia mistérios, entendeu? Maiores, resguardados aos seres humanos. E esse conhecimento foi passado de geração em geração. Eu, falando isso aqui, eu lembrei que tem vários vídeos aí no meu canal, quando eu falo sobre a Torá oral, né? Porque essa aqui é a Torá escrita, mas aí tem a Torá oral, né? Que o Eterno foi me dando muita coisa da Torá oral, sem eu nem conhecer, e depois eu conheci a Torá oral, mas o Eterno já tinha me dado isso, porque isso estava dentro de mim. Estava tudo dentro de mim, eu fui acessando, e eu não entendia, só que eu falava. E tinha gente que dizia, acho que te deu isso, não sei o quê, quem te falou isso? Porque, gente, eu cansei de falar, tem a Torá oral e tem a Torá oral escrita, né? Porque a Torá oral, ela era passada de pai para filho, né? De boca em boca, certo? Que são os mistérios realmente da Torá, entendeu? Então, era passado de pai para filho, entendeu? Desde a época de Abraão. Abraão passou para Isaac, Isaac passou para Jacó, Jacó passou para seus filhos, e assim sucessivamente. Só que as pessoas daqui não sabem, não entendem, então, não, que não está na Bíblia, não sei o que, pelo amor do Eterno, gente. Pelo amor do Eterno. Isso são mistérios, tá? Que os homens lá de trás viveram e faziam, tá? É isso que eu estou falando, conhecimento espiritual, entendeu? Que o Eterno dá hoje a algumas pessoas, não é a todo mundo que ele dá. E essas pessoas que não têm esse conhecimento que a gente tem, não entendem porque a gente fala essas coisas, e muitas vezes tem a gente por louco, né? E na verdade, eles chamam a gente de louco, mas os loucos são eles que estão vendados, né? Estão com a venda nos olhos e não conseguem ver o que a gente vê, né? Estão na Matrix, alienados, e acham que a gente que está fora da Matrix que são alienados. Aí né? Eu passei muito por isso, muito por isso. Só que eu sei a espiritualidade que eu tenho, tá? E eu sei quando o Eterno fala comigo, porque eu não sou menina, e sei quando não é, entendeu? E muitas coisas o Eterno falou comigo, e quando eu trouxe, foi uma reviravolta aqui onde eu moro, principalmente sobre o nome dele,
né? Quando ele me deu o nome de Yashua, né? De Yahushua, e me deu depois o nome dele, que é o Yud Re Vav Re. Foi o Eterno que me deu, né? E além de me dar, porque a irmã Luciana estava aqui, na época eu pregava, além do Eterno me dar o nome dele, ele falou para mim que essas 4 letras do nome dele tinham a ver com os 4 elementos. Gente, isso, não foi ninguém que falou isso para mim. Foi realmente acessado por mim. O Eterno me deu isso. E eu estava aqui e eu disse para a irmã Luciana, eu disse, o Eterno está dizendo para mim que essas 4 letras têm a ver com... Essas 4 letras do nome dele têm a ver com os elementos. E realmente depois eu vi isso, porque eu estudo, né, pesquiso e vejo muitos vídeos de Deepak, e num certo dia Deepak falou a mesma coisa, e outras pessoas, eu digo, nossa, gente, vocês querendo acreditar ou não, isso chegou para mim sem ninguém me dizer. Até então eu não sabia nada disso, eu só vim saber depois. Porque o Eterno sempre faz isso comigo, ele me dá, entendeu? E depois ele confirma. Então, muitas pessoas ficaram assim, né? Teve até um irmão que disse assim, bom, eu não sei como ela sabe dessas coisas, né? Eu não sei como essas coisas chegam para ela, eu sei que chega. Então, é realmente assim. Entendeu, gente? As pessoas são muito descrentes. Mas, como eu estava falando, esse conhecimento, né, foi passado de geração em geração, através de consciência, através das raças, né? A raça adâmica usava como veículo de manifestação o espírito, né? E a alma, tá, gente? Ainda não existia um corpo físico, tá? Aqui, ó, eu quero ler aqui em Gênesis. Deixa eu dar pausa aqui para procurar o versículo. Bom, aqui em Gênesis, né, em Bereshit, no capítulo 1, versículo 26, diz assim, ó. E disse Elohim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tá? Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do chamaim. Chamaim é céu, tá, gente? Sobre os animais. Mas o que eu estou querendo realmente é esse princípio. Façamos o homem à nossa imagem ou semelhança. Então, como era que Adão era? Adão não era como a gente, tá? Porque a gente sabe que Adão e Eva é o casal espiritual da Bíblia. E o corpo dele não era semelhante ao nosso. Era diferente, tá? Adão realmente, aqui na Bíblia, fala assim, ó, no capítulo 3, aqui no capítulo 3, versículo 8, diz assim, ó, e ouvindo a voz do Yahweh, Elohim, vocês prestou atenção como é que está aqui? Porque essas coisas passam desapercebidas pelas pessoas, né? Mas para mim não passa. Olha, e ouvindo a voz do Yahweh, Elohim, né? Do Yud Re Vav Re, que passeava no Gan Éden, né? Que a gente conheceu como um jardim, né? Do Éden. À tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Yahweh Elohim, né? Entre as árvores. Vocês entenderam bem que está aqui? E ouvindo eles a voz de Yahweh. Então, ou seja, o Eterno, né, falava com ele, entendeu? Não existia um físico denso, né? Como isso depois deles ter desobedecido, tá, gente? Porque aqui foi quando eles ouviram a voz do Eterno e se esconderam. E antes eles falavam. Toda tardinha o Eterno, né, descia e falava com eles. Eles ouviam a voz do Eterno. E eu já ouvi também, tá? Vocês querem acreditar ou não? Entendeu? Então, assim, mas aqui eles já tinham desobedecido e se esconderam, né? Então, aqui deixa claro que, assim, não existia um físico denso ainda, né? Como nós temos hoje. Adão estava no Gan Éden, que nós conhecemos como Jardim do Éden. Adão e Eva tinham um corpo sutil, tá? Tinham um corpo sutil. Eles eram espirituais. Depois que perderam a semelhança, como a gente viu, né?
que Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por quê? Porque o homem era semelhante a Deus, semelhante ao Eterno, né? Eles não tinham o corpo denso como a gente tem hoje, né? E Adão podia muita coisa, gente. Certo? Se você for estudar e pesquisar realmente, Adão podia voar. Adão falava com os animais, entendeu? Por quê? Porque eles eram espirituais, né? Não só Adão, como Eva. Entendeu, gente? Então, assim, eles eram espiritual. Depois que perderam a semelhança que tinha com o Eterno, foi que reconheceram que estava nu e ficaram com vergonha. Entendeu? Mas vocês viram que eles falavam com o Eterno. Entendeu? E eles eram extraordinários, porque realmente não existia essa densidade, né, que existe em nós hoje. Isso é a raça adâmica, tá? A Hiperbórea já tinha espírito, alma e corpo sutil. O corpo era sutil, não era denso ainda, tá? E aí, além da audição, começa a ter a visão, né? Lembra que a Bíblia diz que e viram que estavam nu, né? E sentiram vergonha. Primeiro que os corpos deles não era igual ao nosso, né? O corpo de Adão e Eva não era igual ao nosso. E aí depois que eles desobedeceram, começaram a ver o que era bom e mal, né? Por isso que o Eterno fala, eis que o homem agora sabe, é como nós, sabendo o bem e o mal. Entendeu? Então Deus fala aqui em Gênesis capítulo 2. Deixa eu dar pausa, tá, gente? Para procurar, porque senão o vídeo fica muito grande eu procurando o versículo. Aqui, ó, gente, capítulo 2 e o versículo 25. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonharam. Ou seja, eles estavam nus, mas eles não tinham vergonha, né, um do outro, porque para eles eram algo normal. Mas quando eles ouviram, né, a voz de Elohim, eles se envergonharam. Aqui, ó, capítulo 3, versículo 11. Elohim perguntou-lhe, mas quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Entendeu, gente? Porque antes da queda, eles só conheciam o bem, tá? E não tinha percepção do mal. E aí foi cortada a visão, né, que a raça adâmica tinha do mundo espiritual, que era muito aberta. Aí foi fechada. E aí quando chega na terceira raça, que é a lemuriana, né, por consequência da, vamos dizer assim, expulsão, né, do paraíso, começam a perder ainda mais essa luz que a raça adâmica tinha, tá? E a raça humana começa a se densificar, né? Porque tem o espírito, a alma, mas agora tem o corpo denso, né, também. Ou seja, o corpo começa a ficar mais físico, como nós conhecemos hoje, tá? E aí vem o olfato mais apurado. Aí na raça Atlante, eles tinham a consciência espiritual e o corpo denso, né? E assim começa a vir os 5 sentidos, né, predominantes na constituição humana, tá? Ou seja, os 5 sentidos da audição, visão, paladar, olfato e tato. E se passando milhares e milhares de anos, chegamos na raça que é a nossa, a ariana, que tem uma mente superior, mente inferior, tá? E o corpo denso, que na realidade nós temos 7 corpos, né? Que é o físico,
o corpo energético, a alma, tá? Que é o mental, né? A alma, o mental e o mental inferior, o mental superior, né? O cástico, né? O que eu falo, já falei várias vezes sobre esses registros arcásticos que a gente tem. Se você for procurar aí, eu tenho no canal aí falando sobre as 12 leis universais e eu falo sobre os registros arcásticos. Então, é um corpo que a gente tem que ele pode ser chamado de arcástico ou de intuitivo, tá? E o corpo espiritual. E temos os 5 sentidos em pleno uso, tá? E tudo começou no corpo espiritual. Por isso que eu costumo dizer que o espiritual ele é mais real do que o físico. Pelo menos para mim é, né? Como eu vivo mais do lado espiritual do que o físico, o mundo espiritual para mim, ele é mais real do que o físico. Entendeu, gente? E aí começou tudo no corpo espiritual, né? Depois no arcástico, né, ou intuitivo. E além disso temos as 7 propriedades essenciais para a nossa existência, né? Que é atômica, subatômica, nervoso, gasoso, radiante, líquido, sólido, né? Que são as 7 essências que formam o ser humano, tá, gente? Lembrando, gente, que eu falo no meu vídeo que eu tenho aqui sobre os códigos da Torá, que a Terra tem 15,3 milhões de anos. Porque está na Bíblia que Moisés disse que um dia para o Eterno são como 1000 anos. Fui dar uma pesquisada ali, né? Então, porque assim, como Moisés fala que um dia terrestre são como 1000 anos para o Eterno, ele está dando a equação, né? Se um dia para o Eterno são como 1000 dias, né, dos nossos anos, então 1000 anos do Eterno são como 365.250 e calculando do 42 mil anos, né? Divide vezes, né? 365.250 referente a 15,3 milhões de anos. Entendeu, gente? Então, o mundo superior e o mundo inferior são estabelecidos sobre um só e o mesmo princípio, tá? A Torá responde tudo isso, tá? A Torá responde tudo isso sobre quantos anos, né, a Terra tem. E eu quis trazer esse assunto para vocês, né, sobre as 5 raças, né, humanas. E vou trazer muito mais coisas para a gente aprender, porque isso é muito interessante, tá? Eu estou estudando outras coisas agora, mas que está tudo no mesmo contexto, né? Porque tem tudo a ver com a Torá, tem tudo a ver com o Eterno. E eu fico maravilhada, tá, gente? Eu fico maravilhada. Cada vez mais que eu estudo, eu digo, nossa, né? Porque quanto mais eu estudo, mais eu quero estudar. Quanto mais o Eterno me dá, mais eu quero. Isso é uma coisa minha, eu tenho sede disso, né? E eu aprendo muito. E tudo que eu aprendo, eu trago para vocês. Então, por favor, se vocês gostam do meu conteúdo, gostam dos meus vídeos, comecem a dar um like, tá? Botar um gostei, botar um comentário, entendeu? Se gostou, bota um comentário de bom. Se não gostou, dê a sua opinião. Mas, por favor, gente, comecem a fazer isso, porque eu vou repetir. Eu preciso, tá bom? E que o Eterno continue nos abençoando.